Tema: uso da água como agente extintor. Pergunta: em quais situações específicas o uso da água como agente extintor é permitido, e por quê? Resposta: o uso da água como agente extintor é permitido nos fogos classe A. A classe A refere-se a incêndios em materiais sólidos, frequentemente presentes em ambientes residenciais e comerciais. Esses materiais são de fácil combustão, queimam tanto na superfície quanto em profundidade e deixam resíduos. Exemplos incluem papel, madeira, tecidos e plásticos. A extinção de incêndios da classe A geralmente envolve o uso de água, espuma ou extintores de pó químico, pois a água ajuda a reduzir a temperatura e a extinguir o fogo. Tema: elementos de proteção passiva contra incêndio. Pergunta: explique a diferença entre proteção passiva e proteção ativa contra incêndio, e dê exemplos de cada uma. Resposta: a proteção passiva contra incêndio inclui medidas destinadas a evitar a propagação do fogo pela edificação ou área. Exemplos de proteção passiva são portas corta-fogo, paredes corta-fogo e compartimentação. Já a proteção ativa envolve medidas destinadas a combater o fogo após iniciado, ou alertar os ocupantes da edificação. Exemplos de proteção ativa são detecção e alarme de incêndio, extintores e sistemas de sprinklers. Tema: Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH 3. Pergunta: quais foram os principais promotores da mudança e da ruptura política no Brasil, segundo o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH 3? Resposta: segundo o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH 3, eixo orientador I, os movimentos populares e sindicatos foram os principais promotores da mudança e da ruptura política no Brasil. Com o avanço da democratização, esses movimentos multiplicaram-se, institucionalizaram-se e passaram a ter expressão política significativa em diversas épocas e contextos históricos. Tema: inspeção de risco grave e iminente conforme a NR3. Pergunta: quais são as etapas que um auditor fiscal do trabalho deve seguir para estabelecer o excesso de risco de acordo com a NR3 e embargo e interdição? Resposta: conforme a NR3, item 3 de março de 11, o auditor fiscal do trabalho deve seguir 3 etapas para estabelecer o excesso de risco. Avaliar o risco atual, considerando as medidas de controle existentes. Estabelecer o risco de referência. Determinar o excesso de risco comparando o risco atual com o risco de referência. Tema: taxa de desocupação no Brasil. Pergunta: o que contribuiu para a recente redução na taxa de desocupação no Brasil, segundo as estatísticas do IPEA e PNAD contínua? Resposta: a recente redução na taxa de desocupação no Brasil é atribuída a um crescimento mais forte no ritmo de criação de empregos. Em abril de 2023, o número de ocupados na economia brasileira se expandiu pela 4ª vez consecutiva, abrangendo aproximadamente 99,2 milhões de pessoas. Além da melhora quantitativa, a qualidade dos empregos gerados também aumentou. Tema: poder do empregador. Pergunta: defina o poder disciplinar do empregador e sua função dentro das relações de trabalho. Resposta: o poder disciplinar do empregador é o conjunto de prerrogativas que permite ao empregador impor sanções aos empregados em caso de descumprimento de suas obrigações contratuais. Este poder visa garantir a manutenção da ordem e disciplina no ambiente de trabalho, assegurando que as normas e regulamentos internos sejam seguidos. Tema: prevenção secundária e terciária de doenças. Pergunta: quais são exemplos de prevenção secundária e prevenção terciária de doenças? Resposta: exemplos de prevenção secundária incluem os exames periódicos para a detecção precoce de casos, como mamografias ou exames de sangue para identificar doenças em estágios iniciais. Exemplos de prevenção terciária incluem a terapia ocupacional, que ajuda a limitar as incapacidades e melhorar a qualidade de vida dos pacientes que já sofrem de doenças crônicas ou sequelas de lesões. Tema: vigilância em saúde do trabalhador. Pergunta: qual é o procedimento correto para notificar acidentes com exposição a material biológico no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINA? Resposta: acidentes com exposição a material biológico devem ser notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINA, somente após a confirmação da relação com o trabalho, por meio da investigação epidemiológica.
Isso assegura que os casos reportados estejam efetivamente relacionados ao ambiente de trabalho, permitindo uma melhor análise e controle dos riscos ocupacionais. Tema: doenças relacionadas ao trabalho e notificação compulsória. Pergunta: quais doenças ou acidentes relacionados ao trabalho são de notificação compulsória e por quê? Resposta: acidente do trabalho fatal e acidente com mutilações são exemplos de doenças relacionadas ao trabalho que são de notificação compulsória. Essas notificações são obrigatórias porque ajudam a monitorar a gravidade e a frequência desses eventos, permitindo que as autoridades de saúde implementem medidas de prevenção e controle mais eficazes para proteger os trabalhadores. Questões sobre políticas públicas. Pergunta: quais são os desafios enfrentados pela sociedade civil brasileira ao tentar influenciar o processo de desenvolvimento e direcionar políticas públicas? Resposta: a sociedade civil brasileira enfrenta diversos desafios ao tentar influenciar o processo de desenvolvimento e direcionar políticas públicas. Esses desafios incluem as dificuldades políticas e institucionais, a necessidade de negociação de interesses diversos entre atores sociopolíticos influentes e poderosos, e a complexidade inerente à gestão do Estado. Apesar disso, a sociedade civil encontra maneiras de aumentar sua esfera de influência política, como a participação na elaboração, implementação e monitoramento de projetos de desenvolvimento, o que reforça a democracia ao permitir que diferentes grupos tenham voz nas decisões que afetam o desenvolvimento nacional. Questões sobre periculosidade. Pergunta: quais são as condições que garantem ao trabalhador o direito ao adicional de periculosidade? Resposta: o trabalhador tem direito ao adicional de periculosidade quando está exposto a condições de trabalho que envolvem risco acentuado, conforme regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Exemplos de atividades que garantem esse adicional incluem a exposição permanente a roubos ou outras formas de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Questões sobre saúde do trabalhador. Pergunta: qual é o papel da vigilância em saúde do trabalhador na Política Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora? Resposta: o papel da vigilância em saúde do trabalhador na Política Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora é fortalecer a identificação e o monitoramento de doenças e agravos relacionados ao trabalho. Isso inclui a investigação e notificação dos casos de doenças ocupacionais e agravos à saúde dos trabalhadores, para que sejam implementadas ações de controle adequadas. Acidentes com exposição a material biológico, por exemplo, devem ser notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação após a confirmação da relação com o trabalho. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!